Estamos de volta e hoje o nosso papo é sobre restrições alimentares. Muitas pessoas não podem consumir certos alimentos porque possuem intolerância ou alergias alimentares. O que fazer para manter uma vida saudável e prazerosa, mesmo com essas restrições, é o que estamos conversando no Papo de Juventude de hoje. Doutor Rios, a gente tem falado aí da alergia, né? No bloco anterior a gente falou da alergia. Vamos falar um pouquinho mais da intolerância, porque no caso dos celíacos, não é uma alergia, é uma intolerância ao glúten, ao trigo, na verdade, né? Na verdade, a doença celíaca, ela está na classificação como uma forma de alergia. Está como uma forma de alergia. Né? São vários fatores, ela desenvolve certos tipos de anticorpos da classe IgA contra algumas proteínas do trigo, né? E esses anticorpos atacam a mucosa intestinal e aí provoca uma síndrome desabsortiva, ou seja, uma diarreia crônica, que a pessoa vai perdendo nutrientes e vai emagrecendo, vai deixando de se desenvolver, vai ficando com aquela barriga estufada, né? E tem outros impactos, né? Quadro desnutricional e retardo no crescimento e, eventualmente, algum impacto sobre a área neurológica também, cognitiva, vamos dizer assim. Mas isso ainda é objeto de estudo. O que é clássico e sabido é o impacto sobre a nutrição da criança e o desenvolvimento dela. Fernanda é celíaca, né, Fernanda? Então, aí, desde que nasceu, já tem essa restrição alimentar. Eu fui diagnosticada com 1 ano e meio, Sim. mas com 11 meses já comecei a apresentar os sintomas. Sim. E interessante no caso da Fernanda é que ela tem uma irmã gêmea que também é celíaca. Sim. Né? E é interessante porque é a prova de que pode se manifestar a qualquer momento. Porque eu apresentei os sintomas com 11 meses, mas a minha irmã só com 13 anos. 13 anos? Olha só. A medicina tem muitos mistérios, né? O corpo humano, mais mistérios ainda, né? Então, embora a doença celíaca ela tenha uma determinação genética, nem todo mundo que tem essa determinação genética manifesta. Ou, em algum momento da vida, alguma coisa muda no corpo dessa pessoa que aquilo passa a se manifestar. A gente diz que o gene passa a se expressar clinicamente, né? E o problema é que no momento que passa a existir a doença, ela fica, né? E aí você vai ter que fazer a restrição alimentar praticamente a vida toda. No caso da doença celíaca, literalmente a vida toda. Literalmente Porque a vida toda. o seu pai também é celíaco, né? Então, no caso aí acho que tem muita coisa de genética mesmo, né, doutor Rios? Sim, tem essa determinação genética. Hoje em dia já está se identificando qual gene estaria envolvido. No futuro se pretende desenvolver um remédio, eles chamam de terapia genética, né? Não é ainda uma terapia neural, mas uma terapia genética direcionada para isso. Várias doenças estão com pesquisas nessa área, tá? Mas vamos falar de presente. Existem graus de intensidade de manifestação da doença celíaca. Então, tem gente que tem sintomas mais intensos, né? Tem gente com sintomas menos intensos, mas todas elas têm grande impacto e ela tem que ter muito cuidado com a alimentação. Não pode ingerir nada que contenha glúten, tá? Mas isso é específico para o grupo que tem doença celíaca. O problema é que hoje em dia entrou na moda tirar o glúten, está se falando da intolerância ao glúten, como está se falando da intolerância à lactose, de uma forma indiscriminada, milhares de pessoas que nunca tiveram nada, por uma indisposição intestinal de natureza não esclarecida, ou até outros aspectos. Eu tenho uma dor de cabeça muito forte, deve ser intolerância à lactose, eu espirro muito, pode ser intolerância ao glúten, minha barriga fica muito distendida. Retirar totalmente esses alimentos sem a necessidade é grave também. É gravíssimo. Atrapalha a nutrição se for criança, piora a qualidade de vida se for adulto e é extremamente caro que esses produtos sem o glúten ou sem o leite são muito mais caros do que os produtos convencionais. Tá? Então tem que ter muito cuidado quando a gente taxa uma pessoa de intolerante ao alimentar ou intolerante ao alimento qual. Vamos tirar. E como é que a pessoa fica? Né? Fernando, no seu caso, quais os sintomas que você tem? Na verdade, agora você não come glúten de jeito nenhum, né? Mas
nesse período, tanto você e a sua irmã, acho que você pode falar pela sua irmã também, por ela ter se manifestado mais tarde, o que ela sentia, o que vocês sentiram para identificar que vocês eram celíacas? Eu tive a manifestação de sintomas chamado de clássico. É o celíaco clássico, que tem a aparência da desnutrição, né, da subnutrição e da desnutrição, que você vê que é uma criança, no meu caso, foi uma criança que perdeu muita massa muscular, mas com a barriga inchada, com a diarreia constante e a irritabilidade, que é um sintoma emocional que é muito comum e que muitas vezes as pessoas podem não manifestar outros sintomas, mas tem a questão da irritabilidade, passam anos, são as chamadas pessoas difíceis, com gênio difícil, que muitas vezes está relacionado. Mais tarde se descobre. Se descobre que tem a ver com a doença celíaca. Está relacionado, mas hoje em dia esse quadro já mudou um pouco. O doutor talvez já tenha percebido isso. É melhor do que eu, que muitos médicos que fazem o diagnóstico já relatam que nem sempre os celíacos estão aparecendo como esse quadro da perda de massa muscular. E a gente tem que reconhecer também o desenvolvimento das indústrias na produção de alimentos sem glúten, né? Antigamente devia ser muito mais difícil, né, doutor Rios? Antigamente o leque de opções era muito menor. Hoje em dia já tem muita coisa feita e tem uma legislação que protege, né? Que obriga a pôr no rótulo alimento esterilizado contém glúten, né? Pois é. E seria importante botar, agora se conseguiu aprovar em relação ao leite de vaca também, né? E vamos ver se a gente consegue botar isso em relação a todos os alimentos potencialmente alergênicos. Esse é um ponto também que é muito destacado, assim, para tanto quem tem alergia quanto que é pai e mãe de filhos alérgicos, a necessidade de ter lá no rótulo, identificar de palavras fáceis, sem o nome técnico, né, científico, o nome desse alimento que pode causar a alergia. Já teve uma resolução da Anvisa, que a gente já teve um avanço nos mercados, nos supermercados com os produtos, mas precisa expandir mais um pouquinho, né? Porque, por exemplo, você vai numa padaria, pede algum tipo de alimento, ali você não sabe exatamente o que tem, né? Se ele não é industrializado, não é declarado, né? Você compra um pãozinho, né? Você não sabe se aquele pão levou leite, levou ovo. Provavelmente sim, mas talvez não. Por onde passou a própria panela, né? Pode ter exatamente. Resto de outros alimentos. A produção dos alimentos sem glúten, por exemplo, tem que ser feita num ambiente totalmente sem glúten. E muitas panificações que dizem produzir alimentos sem glúten, aquele alimento naquela vasilha não tem, mas no ambiente em volta tem, pode contaminar. Então, a necessidade desse rigor. Você já passou por isso, Fernanda, de comer algum alimento que tinha algum resto ali, alguma coisa que você passou mal? Olha, eu não recordo, porque na realidade eu sempre segui a restrição alimentar muito rigorosamente, porque inclusive eu sou membro fundadora da Associação de Celíacos no Rio de Janeiro. Nós temos em vários estados, temos a Federação das Associações, e é uma recomendação que a gente sempre dá, que você não precisa ser doente celíaco, você é celíaco. No momento que você faz a restrição, você consegue ter qualidade de vida. Então, eu sempre levei muito a sério essa questão da restrição. Mas isso é um fato. Muita gente deve passar por isso, né? Eu não tenho essa sensibilidade, mas tem celíacos que não podem nem entrar numa padaria que já passam mal. Por causa. E a recomendação é essa, que nenhum celíaco consuma nada de uma padaria. Quando alguém vier falar que faz um produto separado, faz um produto sem glúten, a primeira pergunta que você tem que fazer é sobre a questão do ambiente, como o doutor falou, se é um ambiente só para comida sem glúten, porque as pessoas misturam de qualquer jeito. Agora, doutora, a gente no bloco anterior falou que a alergia se manifesta muito em crianças, mas a gente está aqui com a Renata, que ela tem alergia a corante amarelo, e se manifestou já quase na fase adulta, né, Renata? Com 20 e poucos anos, mais ou menos, que eu descobri que eu tinha alergia, mas não sabia a quê. E há 5 eu descobri mesmo que era o corante amarelo, tartrazina. E quais alimentos você consumiu que provocaram essas reações? Então, doce, eu gosto muito de doce. E qualquer doce com confeito, amarelo, alguns tipos de suco em caixinha, aquelas balas de gelatina. Assim, para mim assim, não foi um sofrimento, mas como eu sou uma formiguinha, deu uma... Caiu meio que na pessoa errada. Caiu na pessoa errada.
E eu consegui descobrir mais porque eu comecei a viajar, né, para o exterior, e lá fora eles usam muito corante. E corante não dá para você saber se o produto ele não é amarelo, ele é rosa, mas ele tem o corante. Então isso me despertou agora a olhar todos os rótulos, né? E lá eles falam que é o Yellow 5, o amarelo 5. Então eu começo a prestar atenção também em produtos quando viajo. E também ponho na minha bolsinha o antialérgico, porque... Quais os sintomas que você tem quando tem contato ao corante dá amarelo? uma urticária nas pernas e nos antebraços, né? Que demora, mesmo com antialérgico, demora a sair um pouquinho, uns 2, 3 dias. Chega a fazer uma casquinha. No caso de crianças e pessoas que têm alergias graves, pode acontecer a anafilaxia, né? E nesse caso é importante o uso da adrenalina, né? Às vezes você vai ali para o hospital, é aplicada adrenalina, e aqui no Brasil não tem a venda de adrenalina em farmácias, né, com receita, não tem esse acesso quanto lá fora. Como que o senhor vê isso assim no Brasil, que precisa desenvolver para atender esses alérgicos de casos mais graves? Esse é um ponto muito delicado e muito importante. As pessoas têm formas graves de alergia alimentar, não só alergia alimentar, mas formas graves de alergia, que dão anafilaxia. O que é anafilaxia? É uma reação aguda, intensa e rápida, que ocorre poucos minutos depois que você ingeriu o alimento ou medicamento ao qual você é alérgico, ou foi picado por uma abelha, se você é alérgico àquela abelha. E o medicamento que reverte essa reação em minutos e salva a vida é a adrenalina. No Brasil, a gente só tem adrenalina na forma de ampolinhas para aplicar a injeção, tem em hospital. Mas a pessoa precisa saber manipular uma injeção e aplicar uma injeção. Existem dispositivos desenvolvidos pela indústria em outros países, que é uma caneta, que já vem com a dose de adrenalina pronta ali dentro, que você aplica sobre a pele, mesmo sobre a roupa, e é fácil de usar, qualquer pessoa pode usar, e faz efeito em minutos e salva uma vida. O problema é que no Brasil esse produto não é comercializado e a pessoa que precisa tem que comprar importado, paga quase R$1.000. Então fica um apelo para as autoridades para liberarem a produção ou a comercialização desse produto no Brasil para salvar a vida dos indivíduos alérgicos. Tá aí o recado. Eu queria só pegar um minuto para falar sobre o corante amarelo. Sim. Porque já foi moda e ainda tem muita desinformação. É um corante específico, artificial, chamado tartrazina, ela falou, que tem alguns alimentos coloridos artificialmente. Eu já peguei paciente chegando, doutor, eu tenho alergia à cor amarela. Então eu não posso comer laranja, eu não posso comer mamão, né? Tem gente que eu não posso nem usar roupa amarela porque eu sou alérgico. Não é alergia à cor amarela, muito menos a qualquer alimento naturalmente amarelo. É o corante artificial colocado em alimentos industrializados. Tem um tempero que é a páprica. A páprica tem a tartrazina e ela não é nada amarela. Ela é meio avermelhada. Alaranjada. Eu esqueci de falar isso. Os temperos têm bastante. Aqueles de galinha, aqueles temperos assim. Os caldos, né? Tem bastante. É a substância escondida, né? Que isso. Aí isso não tem como saber se você vai comer num restaurante, se aquilo foi temperado com esse tipo de tempero. Aí é um risco. Mas eu acredito que todas as vezes que eu tive a reação foi de doce, de bala. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Nosso tempo, infelizmente, acabou, doutor Rios. Muito obrigada, doutora Suelen. Meninas, boa sorte para vocês, tá? Que corra tudo bem com o Uriel, que ele melhore daqui para frente, que os tratamentos deem certo, tá? E muito obrigada a você aí de casa que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Para rever este programa, você pode acessar o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos no YouTube. É só acessar o canal da TV Alerj que aparece aqui na sua tela. A gente se encontra semana que vem com mais papo de juventude para você. TV Alerj, o canal do povo fluminense.